Olá, muito obrigado por estar a assistir mais este vídeo. Vamos hoje resolver aquele que é o exercício número 4 do exame de geometria descritiva que saiu este ano de 2021. Eu vou então partilhar aqui o ecrã do computador contigo para podermos acompanhar a resolução do exercício. Vamos aqui buscar então o enunciado, só um bocadinho. Cá está o enunciado então. Ora, este foi o que saiu ano passado. O exercício 1, 2 e 3 já estão resolvidos. Podes consultar quando quiseres aí os outros vídeos. Vamos hoje resolver o exercício então número 4. No exercício número 4 pediam-nos para achar então as sombras próprias e projetadas nos planos de projeção de um cone oblíquo. A base do cone era circular e estava contida num plano frontal. Depois era para fazer o destaca-forte, uma destas coisas são todas informações que nós já conhecemos e vamos passar aqui já para os dados. Só referir que eu no exercício vou aplicar então aqui o tracejado e não o sombreamento. Por causa daqui do programa, gosto mais de utilizar esta técnica. Os dados são então os seguintes. Ora, o vértice V do cone pertence ao eixo X, com 0 de abscissa. Se tem 0 de abscissa, também vai ter que ter 0 de cota. Peço desculpa, a abscissa aqui é a posição em que ele se encontra aqui para a esquerda ou para a direita do plano Z. Agora estava a confundir a abscissa com o afastamento. Peço desculpa. Ora bem, continuando. O eixo do cone é de perfil. O centro da base é o ponto O do plano bissetores dos diedros ímpares, ou seja, do beta 1,3, e tem 8 de afastamento. O diâmetro da circunferência da base mede 8 cm. O diâmetro, atenção aqui, não nos distrairmos aqui, não colocaremos aqui 8 de diâmetro quando formos fazer a circunferência, porque temos que pôr 4 de raio, não é? Porque vamos efetivamente colocar 8 de diâmetro, sim, mas quando abrimos o compasso temos que ter cuidado e abrir apenas com 4 cm para dar os 8 de diâmetro. A direção luminosa é a direção convencional. Passemos então à resolução do exercício propriamente dito. Vamos aqui partilhar o programa aqui ao lado. Já tenho aqui adiantado aqui o exercício com as linhas X, Y e Z e vamos então começar a trabalhar. Ora, a primeira coisa, há bocado eu estava-me a enganar, aqui a abscissa então é aqui este ponto. Vamos pôr aqui o V1 coincidente com o V2, que será o vértice então do cone. Ora, vamos aqui só ajeitar aqui estas partes. Agora sim, está correto. Ora, V1 coincidente com V2. Aqui temos então já a primeira parte feita. Deixa-me só colocar aqui mais para este lado para ter o que estou a fazer. Ora, o eixo do cone é de perfil, ou seja, o centro da circunferência vai ter que estar aqui nesta direção, em cima da linha ZY, e o centro da base é o ponto O do plano dos bissetores dos diedros ímpares 1, 3 e tem 8 de afastamento. Se tem 8 de afastamento, pertence ao beta, vai ter que ter obrigatoriamente 8 de cota. A partir então daqui, da coordenada 0, 0, vamos marcar 8 cm para baixo. Só um bocadinho que eu enganei-me aqui na ferramenta, vou ter que fazer outra vez. Estava com a ferramenta de texto ainda. Ora, Y 8 e também 8 para cima. Ora, cá temos então o ponto O2, cá em cima, O2, e cá em baixo o ponto O1. A projeção horizontal e frontal do centro da circunferência. Ora bem, o exercício diz então que está assente num plano frontal, não é? Podemos já colocar o traço horizontal daquele que é o plano frontal. Ele vai ter que passar por aqui pelo ponto O1 para que o cone esteja aqui assente. Vamos já começar por colocar aqui então
o traço horizontal do plano. Ora, dentro de parênteses, porque só tem um traço, escolhemos uma letra do alfabeto grego, vou pôr o alfa e fechamos parênteses. Já temos o nosso plano, onde está assente a figura. Continuemos então e passemos aqui então para o diâmetro. O diâmetro da circunferência tem 8 cm. Para abrir então o bico do compasso, isto é um plano frontal, a sua projeção frontal está em verdadeira grandeza, colocamos o bico do compasso em O2, abrimos então uma abertura de 4 cm e traçamos a nossa circunferência. Já está. Vamos aqui achar já a projeção horizontal dela. Vamos aqui, paralelamente a x, traçar aqui o diâmetro desta circunferência e vamos encontrar aqui o ponto A, A2 e o ponto B, B2. Assim. E agora vamos achar cá em baixo então as projeções horizontais do ponto A e do ponto B. Uma deste lado e a outra daqui, perpendicular a x. E temos então a projeção do ponto A, A1, e do lado direito a projeção do ponto B, B1. Já está. Pronto. Ora, isto é um cone, não é? Então agora é preciso achar aqui as tangentes da circunferência para traçar as diretrizes do cone. Ora, o vértice está aqui. Nós vamos achar aqui o ponto médio da distância que vai aqui do vértice aqui ao O2 e com a ajuda do compasso cortamos aqui um arco, traçamos um arco de circunferência e cortamos aqui esta circunferência em 2 pontos para achar então a tangente. Aqui no computador isto seria automático, mas a gente vai fazer manualmente. Aqui o que eu vou fazer automático vai ser aqui só achar o ponto médio. Neste caso é fácil também de achar, ele fica aqui em cima da circunferência. Caso contrário, utilizarias a técnica de mediatriz com a ajuda do compasso também para achar o ponto médio. Ora, então bico do compasso aqui no ponto médio, abertura até ao O2, traçamos para um lado, traçamos para o outro. Vou só aqui cortar o que ficou a mais. E achamos então aqui aqueles que são os pontos onde vai passar a tangente vinda aqui do vértice. Ora, esta é a nossa projeção frontal do nosso cone. Projeção frontal, nós estamos a ver aqui nesta direção, não é? Vimos inicialmente aqui a base, logo está cheio, carregada, e depois vimos o contorno aparente aqui do cone. Ele também é visível. Vamos colocar aqui também com um traço carregado e já está. Vamos fazer agora a projeção horizontal do mesmo cone. A partir aqui do ponto A, vamos unir ao vértice. E do ponto B a mesma coisa. E é só carregar no traço, porque estas linhas também são visíveis. E vamos daqui, vou só aqui separar aqui o plano frontal para poder também fazer aqui a linha mais destacada naquela que corresponde à base do cone. Pronto, o nosso cone está construído. Vamos agora achar a sombra dele. E a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é achar aqui as linhas separatrizes aqui entre a luz e a sombra neste cone, para nos ajudar depois a resolver o resto do exercício. E para fazermos isso, vamos usar a direção luminosa convencional, não é? Tal e qual como pede no exercício, e fazer passar essa direção aqui pelo vértice. Vamos fazer então passar a direção luminosa aqui a 45 graus. Deixa eu ver só se o computador quer fazer os 45 graus. Já está. Vamos lá confirmar, a ver se ele fez bem. Aqui, só medir o ângulo aqui entre estas linhas. 45 graus, está certo. Vou só aqui fechar aqui o programa onde está o enunciado, para nós vermos isto aqui maior.
Ora bem, já está. Deixa-me só tirar daqui então os 45 graus, não fazem cá falta. Vamos fazer a mesma coisa então agora com a parte da projeção frontal também. E agora repara, nós precisamos de achar a interseção desta direção na base que sustenta aqui o cone. Então a base é esta aqui, é o plano frontal, já tínhamos visto. Ele cortou aqui, então aqui vamos ter a interseção desta direção. Nós podemos colocar aqui a letra L1, que é da direção luminosa, então L1. Lá em cima vamos pôr L2, projeção frontal da direção luminosa. O computador está aqui a ficar um bocado lento, vamos lá ver se ele não vai bloquear. Vamos ver se conseguimos fazer aqui o exercício. Ora, isto não ficou no sítio. Desculpem lá, está aqui qualquer coisa a correr menos bem. Já está. Ora, L2, aqui, direção luminosa, a passar pelo vértice do cone. E agora, quando ele corta então aqui a base que sustenta o cone, nós vamos encontrar o ponto I. Aqui em baixo temos o ponto I1, a interseção então desta direção aqui com o plano, e puxamos uma linha perpendicular a X até encontrar cá em cima na L2, na linha L2, na direção luminosa, o ponto I2. I2. Assim. Já está. Bem, agora então vamos passar planos de luz-sombra a partir deste ponto pela base do nosso cone. E para isso vamos fazer a mesma técnica que fizemos há pouco. Vamos aqui achar o ponto médio. Ora, a distância, reparem que é a mesma, não é? Aqui o computador indicou o centro, aqui está a indicar o centro. Então, mais uma vez, bico do compasso no ponto médio, abertura até ao O, traçamos lá em cima, fazemos a mesma coisa cá para baixo, assim, vamos só aqui acertar, já está. E achamos aqui os outros pontos. Vamos aqui colocar o ponto T2 e o ponto T'2. Ponto T'2. Assim. Pronto. Aqui pelo o ponto I2 e o ponto T, passa então o plano luz-sombra tangente à base, não é? Podemos colocá-lo aqui também. Não há necessidade, não é? Para a resolução do exercício, mas só para tu perceberes, eu vou colocá-los aqui então as retas que pertencem a esse plano luz. Aqui estão elas, então seria a reta T2 e a reta T'2. Assim. Ora, T'2. Cá estão elas. Pronto. Só para perceber de onde é que aparece então aqui o ponto T, serão aqui destes planos luz-sombra tangentes à base. Ora, agora é só então unir o ponto T2 cá em baixo ao vértice 2 e do ponto T'2 ao vértice 2 aqui. Pronto, neste caso eles estão aqui na mesma direção, não é? Nós agora vamos colocá-los a carregados, para assim, mais destacados, e agora vamos analisá-los, vamos ver se na nossa projeção frontal eles são visíveis, ambos os traços, ambas geratrizes aqui, se são visíveis ou não. Ora, esta aqui nós estamos a ver de frente, não é? O cone, nunca esquecer que o vértice vem para baixo, é inclinado para baixo, por isso ela é visível aqui. Aqui, neste caso, não é. Esta é a base do cone, está a tapar completamente esta linha, e aqui esta parte da parede do cone também tapa a linha aqui da geratriz que está a partir do V2 ou T2. Então, neste caso, vamos ter que colocar aqui o traço interrompido, assim. E agora vamos fazer cá em baixo. É porque estava a dizer que estavam coincidentes, sim, que o ponto T2 e o ponto T'2, eles estão aqui
coincidentes um com o outro na sua projeção frontal horizontal. Ora, aqui sim, vamos aqui puxar então aqui a projeção horizontal e agora cá estão eles coincidentes os pontos para T', vamos para o primeiro T1, coincidente com T', T'1, assim. Falta aqui só o sinal de coincidente, vou mudar o tipo de letra, assim. Agora pomos aqui inferior à linha, fica mais bonito. E já está. Pronto. E mais uma vez, a partir daqui, vamos unir ao vértice. Neste caso, ao vértice 1, que está coincidente também ele. Por isso, fica só um traço. Agora, se fica traço interrompido ou traço cheio, vamos lá ver então como é que fica. Agora nós estamos a ver de cima, o primeiro traço que eu vejo é este, aquele está tapado por ele, por isso eu estou a vê-lo, logo fica carregado. Vamos só aqui pôr assim, já está. Pronto, e já temos aqui a linha que separam, as linhas geratrizes que separam aqui a luz da sombra. Do lado esquerdo, aqui na projeção frontal, aqui o arco T, ou T2 ou T'2 vai estar iluminado e no lado esquerdo, no lado direito, desculpa, vai estar à sombra. Então vamos agora resolver o resto do exercício determinando aqui a sombra projetada. Estas são as linhas, vamos deixar depois o traçado para o fim, para fazer aqui a representação da sombra própria no cone. O que é que nós vamos fazer agora a seguir? Então vamos usar a nossa direção luminosa e vamos começar por achar aqui a sombra do ponto T e a sombra do ponto T', já que o vértice está a tocar no chão, ou seja, aqui na linha X, logo a sombra do vértice vai ter que estar obrigatoriamente aqui, ela não vai estar coincidente, então vamos já cá pôr o V de sombra aqui coincidente. Só aqui ajeitar isto. Estava a dizer que ia achar a primeira sombra do outro. Olha, neste caso esta aqui já está então encontrada. O V de sombra já está aqui. Então vai encontrar a sombra aqui agora do T2. Ora, usando a direção convencional da luz, posso tirar aqui uma paralela a esta que já utilizei há bocado. Vamos só confirmar mais uma vez, que aqui há pouco não confirmei. Esperemos que esteja a 45 graus. Só um bocadinho, já que fiz aqui a geneira. Vamos lá ver outra vez. Assim, esperemos que não me tenha enganado. Se não tem que fazer tudo de novo. Não, está certo, está a 45 graus. Abertura para a esquerda, então vamos tirar aqui paralelas a partir aqui desta direção, a passar aqui no ponto T. E vamos fazer a mesma coisa relativamente ao ponto T1. Vamos tirar uma paralela aqui a esta e vamos fazê-la passar então aqui. Assim. Agora, a primeira a cortar, o X, puxamos uma linha lá para a outra e achamos então a respectiva sombra. Neste caso vai ficar no plano frontal a sombra do T. Agora, está lá a tocar, está. Então vamos pôr aqui T de sombra 2. T de sombra 2. Assim. Já está. Ora, agora vamos então achar a sombra aqui do T'. Ora, mais uma vez, vamos tirar aqui uma paralela à direção convencional da luz, aqui para o ponto T, e agora a mesma coisa relativamente aqui, mas já foi feito, ela está coincidente, então é só aqui quando a primeira a cortar o X, que é esta agora, a projeção frontal, vamos a partir daqui, então, cá para baixo, até tocar aqui e encontramos neste preciso momento a sombra do T', e é a sombra 1, porque está aqui no plano horizontal. E isto é importante, nós pomos aqui o 1 e o 2, no caso quando se tem que unir, nunca podemos unir aqui a sombra 1 à sombra 2, não é? Tem que haver pontos de quebra para passar do plano frontal para o plano horizontal e vice-versa. Bem,
A outra coisa que nós vamos aqui fazer agora é ver se há pontos de quebra aqui na base, na sombra aqui da base do cone. E há, olhando para aqui rapidamente, percebemos que há, usando aquela técnica do plano de sombra passante, nós conseguimos encontrar rapidamente, não é? Até podemos utilizar como referência aqui estas linhas passantes que já aqui temos. Quando a linha passante corta aqui o plano frontal de projeção, nós temos a reta de interseção, a reta I, podemos colocar aqui mais à frente só para perceberes melhor. Então, aqui a reta I2, a reta I1 vai estar coincidente aqui em baixo com o plano, com o traço horizontal, não é? Nem vou estar a colocar agora para não perder mais tempo, mas pronto, no exercício eu vou para acrescentar, também não vai demorar assim tanto quanto isso. Vamos aqui então colocar coincidente I1. Para coincidente I1, assim. Para esta é então a interseção aqui do plano de sombra passante com o plano frontal. O que é que acontece? Então esta reta I, ela corta em dois pontos, ou seja, no ponto A e no ponto B, a base da circunferência, ou seja, quer dizer que aqui há pontos de quebra, há dois, há aqui o ponto A e o ponto B. No entanto, o ponto A ele está do lado da luz, não é? Já tínhamos visto há pouco aqui o espaço entre o T' e o T, aqui do lado esquerdo, é a zona de luz. Ou seja, o ponto A, estando na zona de luz, a sua sombra vai ser projetada dentro da sombra aqui do cone. Por isso não há necessidade de achar esta sombra. Vamos achar só aqui então a sombra do ponto B. E a sombra do ponto B, nós vamos passar então a direção luminosa por lá e obrigatoriamente vai ser um ponto da linha X, não é? Porque faz 45 graus e vai achar aqui. Não havia necessidade já de fazer aqui a outra linha aqui 45 graus pelo ponto B1, mas pronto, eu vou colocá-la lá só para tu perceberes ainda melhor. Cá está, bateu o coincidente. Então, este é o ponto de quebra aqui. Podemos representá-lo pela letra Q. Já está. Poderíamos ter colocado aqui o B de sombra, não é? Porque já temos ali representado o ponto B, por isso é melhor então colocar aqui B de sombra. Vamos colocar aqui, em vez de o Q de quebra, vamos colocar B de sombra. E como está na linha do X, não há necessidade de colocar nem um nem dois, porque dá para os dois lados. Já está. Vamos então agora continuar. Neste momento já temos aqui o ponto V de sombra, o ponto T de sombra, o ponto B de sombra e o ponto mais nenhum. Não, sim, o ponto T, linha de sombra. Para resolvermos o resto do exercício, vamos precisar então aqui de achar ainda a sombra do centro da circunferência para poder, com a ajuda do compasso, até porque temos aqui uma sombra no plano frontal de projeção e como tal, tanto paralela aqui à base, ela vai ter em verdadeira grandeza, também vai ser preciso o compasso para resolver aqui esta parte. Vamos achar então o centro, a sombra aqui do centro da base, mais uma vez com a direção da luz. Passamos aqui pelo ponto O e tal e qual como aconteceu com o ponto B, ela vai estar aqui no X, então não há necessidade de fazer a parte de baixo sequer, já está determinado aqui então o O de sombra, assim. Pronto, e agora com a ajuda do compasso, colocamos o bico do compasso aqui no O de sombra, abertura até ao B de sombra e repara que ela vai exatamente tocar aqui no T de sombra, aqui a separação entre a luz e a sombra. Agora é só, então, com a ajuda da régua, a partir aqui do V de sombra, unir aqui ao ponto T e ao ponto T de sombra. E já temos esta parte feita, falta esta, e agora como é que nós fazemos? Vamos fazer da seguinte maneira, olha, vamos arranjar aqui um ponto intermédio entre o T' e o ponto B. Eu vou usar aqui já esta que já está aqui a cortar e vamos achar esta sombra. Vamos dar aqui uma letra aqui também a este ponto
pode ser a letra P, por exemplo, que ainda não tinha usado. Agora aqui será o P2. Vamos puxar então lá para baixo para achar o ponto P1. A partir daqui, aqui na base o ponto P1. E agora sim, aqui mais para baixo. E agora vamos assim achar a sombra deste ponto. Esta aqui faz 45 graus, né? Eu aproveitei porque foi aqui para achar a sombra do centro. Então, esta já não preciso fazer, vou só fazer aqui no ponto P. Vou aqui tirar uma paralela para aqui. E agora a primeira a cortar o X, é a projeção frontal. Vamos puxar cá para baixo. Deixamos aqui então o ponto P de sombra. Vamos colocar então aqui P de sombra 1. Sombra 1, que está no plano horizontal. E já está. Pronto. E agora, pronto, se conseguir já traçar com estes 3 pontos aqui a linha da sombra no plano horizontal, força. Caso contrário, achas aí mais pontos intermédios, sugeriria então que achasse aqui entre o ponto P e o ponto T mais um ponto intermédio, e entre o ponto P e o ponto B mais outro ponto intermédio. Eu, para não demorar mais tempo, e porque isto ainda por cima é feito a computadora, eu vou já traçar. Ora, a linha vai ter que passar do ponto B de sombra ao ponto P de sombra e ao ponto T. Aqui está então a linha traçada. Já sabes que isto a computadora é mais fácil à mão. Sugiro mesmo que aches mais aqui estes pontos intermédios para poderes completar o exercício. Agora só já falta então colocar as linhas aqui carregadas, claro. Elas têm que ficar destacadas. Vamos colocar aqui e depois fazer então o tracejado, ou se preferires um sombreado muito levezinho e clarinho para indicar a sombra própria e a sombra projetada. Eu vou começar com a sombra própria. Vou então representar aqui a sombra na projeção frontal e vamos analisar antes de a fazer. Repara o teu cone está colocado aqui, a direção da luz vem neste sentido, de baixo para cima, aqui na posição do computador. Logo a base vai estar toda iluminada, não há lugar à sombra. Esta aqui, o espaço entre o T, linha, aqui percorrendo do lado direito, ela vai estar toda à sombra. No entanto, a única parte que é visível é esta aqui do lado de baixo, que é a que nós vamos representar. Então, vou colocar aqui, então, aqui a sombra. Ora, aqui no plano frontal é esta. Vamos colocar então aqui, espera só um bocadinho, não é para aqui, aqui tem que ser paralelo a X. Vamos então mudar aqui para paralelo a X, é este. O traçado é este, então aqui na sombra própria, paralelo a X. Tudo isto aqui é sombra. Esta parte na projeção frontal está feita. Vamos aqui na projeção horizontal. Na projeção horizontal, o que é que acontece? O espaço entre T e B é visível e está à sombra. Então, vamos aqui colocar o tracejado nesta área. E agora sim, vamos à sombra projetada. Para a sombra projetada no plano frontal, então faz 45 graus com a direção da luz. Vamos colocar. Já está. Falta aqui este bocadinho. E na sombra, no plano horizontal de projeção, faz 45 graus aqui com esta. E pronto, está feito o exercício. Espero ter-te ajudado na sua compreensão. Mais uma vez, muito obrigado e até uma próxima.